pregação de hoje é Quando a Fé Vacila. Nós vamos continuar a nossa série baseado no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 27. Vamos ler todo o livro e aí, logo em seguida, eu vou pregar. 1 Samuel 27. Porém, Davi disse no seu coração: algum dia morrerei pela mão de Saul. É melhor eu fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca essa esperança e pare de me perseguir por todo o território de Israel. Assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou para Aquis, filho de Maoque, rei de Gate, com 600 soldados que estavam com ele. Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os que o seguiam, cada um com sua família. E Davi com suas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, que havia sido mulher de Nabal, o carmelita. Quando contaram que Davi havia fugido para Gate, Saul desistiu de persegui-lo. Davi disse a Aquis: se tenho eu o teu apoio, dá-me lugar numa das cidades do país, para que eu possa habitar ali. Pois, por que o teu servo habitaria contigo na cidade real? Então Aquis lhe deu naquele dia a cidade de Ziglag. Por isso Ziglag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Só lembrando aqui, Davi, o desespero dele era tão grande que Davi decidiu se refugiar entre seus inimigos. O maior inimigo de Israel, os filisteus. Davi matou Golias. Golias era, sabe de onde? De Gate. Davi agora está se refugiando na cidade do seu arquirrival. Ele estava tão desesperado, que a última cartada dele para fugir de Saul, que queria matá-lo, foi se refugiar entre os inimigos. Verso 7. Davi habitou na terra dos filisteus por 1 ano e 4 meses. Davi e os homens que o seguiam atacavam os Jerusitas e os Girzitas e os Amalequitas, pois desde tempos remotos esses eram os habitantes da terra que vai na direção de Zur, até a terra do Egito. Davi atacava aquela terra e não deixava vivo nem homem nem mulher. E tomando ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas, voltava e vinha a Aquis. Qual era a ideia? Davi estava dissimulando. Davi estava entre os filisteus, mas ele matava os inimigos de Israel e anunciava que na realidade estava matando os judeus. Isso foi a estratégia que ele usou para se manter vivo. Verso 9. Davi atacava aquela terra. Verso 10. Quando Aquis perguntava: a quem atacaste hoje? Davi respondeu: o Neguebe de Judá. Está vendo? Judá, que fazia parte de Israel. Eu matei meus compatriotas. Ou o Neguebe dos Jeramelitas, ou o Neguebe dos Queneus. E Davi não deixava vivo nem homem nem mulher, e não os levava a Gate, pois dizia, para que não nos denunciem, dizendo: assim fez Davi. Esse era o seu costume durante o tempo em que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo: certamente ele se tornou odiado por seu povo Israel, portanto, será meu servo para sempre. Gente, o contexto, como eu já acabei de falar, vocês se lembram? Davi era um homem de Deus. Davi agia de maneira fiel e justa e correta diante do rei Saul. O rei Saul foi rejeitado por Deus por conta de seus pecados. E Deus, então, por meio do profeta Samuel, disse que rasgaria o reino de Saul e colocaria um outro rei em seu lugar, que era Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi é ungido rei. Samuel derrama o óleo sobre a cabeça dele e as portas começam a se abrir, principalmente no instante em que Davi derrota Golias. Durante 40 dias, Golias, que tinha quase 3 metros, ele desafiava Israel. E ninguém teve coragem de enfrentá-lo. Davi, como eu expliquei para vocês, tinha no máximo 17 anos. Tudo indica 14, 15. E aquele menino, olha para Golias, enquanto todo Israel fraqueja diante de Golias, Davi, um garoto de tudo, ele olha para Golias e diz: eu vou arrancar a sua cabeça hoje. O que de fato ele fez. E conforme Davi prosperava, tudo que Davi fazia, ele obtinha êxito. Por conta disso, Saul começou a perceber: eu acho que ele é o rei. Eu acho que ele é o homem que Deus escolheu para pôr em meu lugar. E Saul começou a ficar com inveja dele e começou a perseguir Davi, a tal ponto que Davi teve que fugir. E ao longo das últimas pregações, esse é o contexto em que Davi está fugindo sistematicamente de seu rei Saul, porque Saul não dava descanso para ele. O texto bíblico diz que todos os dias Saul o perseguia. Todos os dias. Esse é o contexto que leva Davi a dizer o seguinte: vai que Saul me mate, venha me matar, como a gente leu aqui no verso 1.
Algum dia morrerei pela mão de Saul. Aqui, como eu vou mostrar para vocês, Davi está fraquejando na fé. Ele não ia morrer nas mãos de Saul. Por quê? Por que não? Como eu vou mostrar, Deus havia prometido para ele que isso não ia acontecer. Mas Davi fraquejou na fé. Se um homem como Davi pode fraquejar na fé, imagine você e eu. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre esses momentos em que nós fraquejamos na fé. A fé é aquilo que nos mantém de pé. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, diz a Escritura. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Por que ele diz isso? Mesmo em meio ao caos, porque ele tem fé. A fé remove montanhas. Uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, é poderosa. Agora, muitas e muitas vezes nós vacilamos na fé. Inúmeros problemas que temos têm a ver com isso. O que fazer diante desse cenário? É sobre isso que eu quero falar hoje. Então, primeiro, todos tinham certeza, menos Davi. Davi está dizendo, olha, vai que eu morra pelas mãos de Saul. Mas, em primeiro lugar, o próprio Deus havia dito para Davi que ele seria o novo rei. Ora, como ele poderia ser rei se ele está morto? Lembra? Então Samuel lhe disse, isso aqui é Samuel dizendo para Saul, o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu ao teu próximo, melhor do que tu. E logo em seguida, no capítulo 16, nós lemos Samuel indo, nós lemos sobre Samuel indo até Davi e ungindo o rei. Ou seja, se Deus acabou de dizer que Davi vai ser rei, ele não pode morrer. Ele não iria morrer. Ora, é interessante, porque todos viam assim. Todos diziam para Davi, você vai ser rei. Você vai ser rei. Abigail, por exemplo. Certamente o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor conforme todo o bem que já tem falado de ti. Está vendo? Deus tem falado sobre você, Davi. Que você vai ser rei, que o seu reino será estabelecido. E tiver estabelecido príncipe sobre Israel. Abigail lembrou Davi, Davi, há uma profecia sobre você, de que você vai ser rei. Você não pode estar morto, se você vai ser rei. Depois, o texto também fala de Jonatas, que era o legítimo sucessor ao trono de Saul. Jonatas era filho de Saul. Jonatas sabia que Davi iria ser rei. 1 Samuel 23. E disse-lhe Jonatas, não temas, porque a mão de Saul meu pai não te achará. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo. E até Saul meu pai bem o sabe. Até Saul sabia, e sabia mesmo. Sabia mesmo. Olha como ele sabia. Saul temia Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Ou seja, tudo que Davi fazia, ele ia bem. Ele vencia todas as suas batalhas, a tal ponto que o próprio Saul disse, Deus está com Davi. Agora, o próprio Davi está dizendo, eu acho que Deus não está comigo. O inimigo dele, o mais feroz inimigo dele, está dizendo, Deus é com você, Davi. O ímpio, endemoniado, porque Saul ficou possesso, lembra? O possesso do Saul. Ele sabia identificar que Deus era com Davi. Agora, o próprio Davi está dizendo, não sei. Eu não sei se Deus vai me dar vitória. Eu não sei se Deus irá me proteger. Olha que coisa. Agora, pois, tenho certeza, é Saul dizendo para Davi, agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Tanto é que neste capítulo aqui, o capítulo 24, em que Saul diz isso, Saul diz, o seu reino, eu tenho certeza, você vai ser o rei. Portanto, faça uma promessa para mim. A promessa de que você não vai matar a minha família. Saul estava tão convicto de que Davi seria rei, que fez com que Davi fizesse um juramento. O próprio inimigo dele tinha certeza de que Davi ia ser rei. O próprio inimigo dele tinha certeza de que Deus estava com ele. O próprio Davi estava duvidando. Não sei se Deus é comigo. É interessante porque no capítulo anterior, olha o que Davi disse. Disse mais Davi, vive o Senhor, que o Senhor o ferirá. Falando sobre Saul. O seu dia chegará em que morra. Ou descerá para a batalha e perecerá. Você vai morrer, Saul, porque você tem feito o que é mal. Está vendo? Num capítulo,
No capítulo anterior, Davi está com fé. Você vai morrer, porque Deus é comigo. Eu tenho feito o que é correto, você tem feito o que é mal. Deus vai te matar. Agora virou a página e Davi está dizendo, pode ser que eu morra. Pode ser que eu morra. Ora, isso acontece, pode acontecer com qualquer um. E a primeira lição que a gente tem aqui é uma lição de humildade. Que mesmo um herói como Davi, um homem tão especial, tão corajoso, que como menino já enfrentava ursos, leões e gigantes. Homem que ia para a batalha e não tinha medo de ninguém. Agora ele está apavorado. Homem que enfrentava todo mundo. Agora ele está com medo. E ele está vacilante, mesmo diante de todas as profecias que foram liberadas sobre ele, de todas as vezes que ele viu Deus miraculosamente o salvando. Diante de tudo isso, todos os feitos de Deus sobre Davi, e mesmo assim, ele está com medo. Ele está vacilante. Num dia ele está dizendo, Deus é comigo, Saul vai morrer. No outro ele diz, eu acho que eu vou morrer. Isso nos lembra de que nós somos frágeis. Lembra de Pedro? Ele vê Jesus andando sobre as águas, e Pedro diz, Senhor, se é o Senhor, dê uma ordem, e eu vou andar sobre as águas. Olha que fé. Olha que coragem. E Deus diz, venha. Jesus diz, vem. E ele começa a andar sobre as águas. Num segundo, um homem corajoso, um homem com uma fé poderosa. No segundo seguinte, diz o texto que o vento bateu nele, e ele duvidou e ele afundou. Homens de Deus, às vezes vacilam. Abraão é conhecido como pai da fé. Pai da fé. Um dia, ele foi incrédulo. Deus disse para ele, Abraão, vou lhe dar um filho. Num dia, ele disse, eu creio. Eu sou estéril. Minha esposa também, mas eu creio. Depois de um tempo, Deus disse a mesma coisa. Ele riu. Ele deu risada, sua mulher também. Foi incrédulo. Em outra oportunidade, ele chegou com sua esposa em uma região inóspita e ele foi covarde. Ele falou para a esposa, olha, esse povo aqui não tem lei. Você é bonita. Então, vai que eles queiram pegar você. Se eles souberem que você é minha esposa, eles vão me matar. Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que você é minha irmã. Porque aí pelo menos o rei vai te possuir, mas eu estou livre. Pelo amor de Deus, eu prefiro morrer, gente. Não, amor, vai lá com o rei. Não, me mata antes, eu não quero. Esse é Abraão, gente. É o homem de fé que agora está entregando a sua esposa. Isso é para que a gente se lembre. É para a gente se lembrar. Nós ainda estamos crescendo na fé. Isso aqui não é um chamado para você ficar confortável com seus erros. Mas é para você não desistir. Naqueles momentos em que a batalha se torna tão reída, que você começa a achar que Deus não está com você mais. Que depois de um longo tempo, como aconteceu com Davi, de dificuldades, de lutas, você começa a duvidar, será que Deus está comigo mesmo? Será que a mão de Deus é sobre mim? Até os melhores e os mais valentes, eles tiveram momentos em que eles deram uma vacilada. Isso não é para você vacilar, mas se acontecer, não desiste. Levanta, tenta de novo, continua. Ora, isso vale para qualquer coisa na vida, meu Deus do céu. Para qualquer coisa na vida. Como é que no seu casamento? Quem aqui que está casado há tantos anos e diz assim, estou porque minha esposa é um anjo. Você está mentindo. Como? Nós todos temos dificuldades. Mas a resolução de se manter firme é o que nos mantém unidos. Quem aqui, no seu trabalho, na sua empresa, que um dia você falou, agora não dá mais, agora já era, agora acabou. E você teve fé. E você falou, não, vamos enfrentar isso aí. E você não desistiu. É isso. É isso que a gente precisa entender. É poderoso a fé. Há tantas pessoas inteligentes que ficam para trás, perdendo para aquelas pessoas que não desistem. Para aquelas pessoas que perseveram, que continuam, que se mantêm firmes. Às vezes até vacilam, erram, mas o que fazem? Levantam e tentam de novo, como Davi fez várias vezes. Davi errou várias vezes, fabulosamente. Mas ele nunca cometeu o erro de desistir. Segundo, a segunda lição que a gente tem é de temor a Deus. Se homens tão poderosos como Davi, tão corajosos como Davi, eles vacilaram na fé, não parta do pressuposto de que, não, isso comigo não pode, não, jamais, isso jamais.
Eu sou demais, eu tenho uma fé muito poderosa. Não faça isso. Seja humilde. E como? Primeiro, ouça a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem por meio da palavra. Quanto mais você ouve palavra de Deus, mais a sua fé se fortalece. Então, ouça a palavra, não falte ao culto. E leia a Bíblia todos os dias. Não vacile nisso. Não vacile nisso, porque quanto mais você é cheio da palavra de Deus, mais você está fortalecido. Hoje eu tenho 42 anos. E teve uma época da minha fé, da minha caminhada, em que eu estava estudando muito filosofia, lendo muito livro de filosofia. Nunca li para aprender com eles, porque eu creio que eles são pagãos e que a igreja que é a luz do mundo. Mas eu tenho que ler, inclusive, para combatê-los. E eu me lembro que houve um momento em que eu comecei a fraquejar na fé, mesmo sendo pastor, mesmo tendo tantos anos na caminhada. Como assim? Porque os filósofos, via de regra, eles são completamente céticos. Demócrito, por exemplo, dizia: olha, os nossos sentidos não são confiáveis. Não é possível obter conhecimento por meio dos sentidos. Sócrates disse: só sei que nada sei. Platão, em seu livro Fédon, uma coisa nós temos como objetivo, é conhecer a verdade. Mas assumamos, não é possível enquanto estivermos nesse corpo. Eles são completamente céticos. Quanto mais você os lê, mais desespero você sente. Por quê? Porque eles não têm Deus. Sem Deus como ponto de referência, como fundamento e objetivo, eles vivem um desespero profundo, profundo. E eu me lembro que eu comecei a duvidar de tudo também. Eu falei, gente, mas não é possível conhecer nada. E outra, eu já sou também, eu sou mau, eu sou maligno, a minha visão é distorcida por conta do meu coração que é pecador, como a Escritura declara. Como eu posso enxergar alguma coisa? Por exemplo, eu mais novo, eu estava lá fazendo algumas coisas na igreja e achando que a minha motivação era pura, e não era uma motivação feia, egoísta, errada. Mas eu não via isso naquela época. Eu não via. Só depois de muito tempo, olhando para trás, eu falei, gente, meu Deus do céu, olha que sentimento mesquinho que estava ali em mim naquele momento. E aí eu comecei a duvidar de mim mesmo até. Falei, olha, se naquela época eu estava enganado, e se agora eu também não estiver? Não duvide da sua capacidade de vacilar. Não duvide da sua capacidade de fraquejar. Nós somos seres humanos limitados. Somos frágeis. Se Davi, o grande Davi, vacilou na fé, lembre-se, somos pequenos e precisamos nos humilhar diante de Deus. Lembra daquela passagem? Aquele que pensa estar em pé, tome cuidado para que não caia. Olha o que ele diz. Aquele que pensa estar de pé. Ou seja, para Deus estamos todos caídos. Todos caídos. Não somos nada. No estalar de dedos, tudo que a gente construiu pode desmoronar. Lembra do colégio base, que eu sempre conto para vocês? Há uns 30 anos, uma denúncia falsa, completamente falsa, que os donos do colégio estavam abusando de crianças. Acabou com a vida da família. Eu conversei pessoalmente com o filho, o filho dos donos. Escreveu um livro, conversei com ele. É um negócio horrível. Horrível. Meu sogro tirou a própria vida. Um dos motivos, uma mulher fez uma falsa acusação contra ele. Tinha até câmera mostrando que era mentira o que ela falou. Mesmo assim, por conta do feminismo que reina hoje, a mulher está sempre certa. O despediram. Depois de uns anos ele não aguentou. Ele se enforcou. Não diga, eu sou o máximo. Não diga, eu tenho tudo, eu arrebento, eu sou inteligente, eu faço. Isso não existe. No estalar de dedos e tudo pode desmoronar, inclusive a fé. Portanto, viva de joelhos. Viva de joelhos diante de Deus. Cultue a Deus. Busque o Senhor. Ore todos os dias. Leia a palavra de Deus. Não falte aos cultos, porque a palavra de Deus é o que vai te manter de pé. Segundo, a gente vê a misericórdia de Deus aqui sobre Davi. Davi vacilou na fé. Mas olhe que coisa interessante. O texto diz que Davi estava matando Gesuritas, Gerzitas e Amalequitas. Estes povos eram povos que Deus já havia ordenado que fossem destruídos. Lembra quando Deus ordenou que Israel entrasse em Canaã? Deus disse o seguinte:
vocês vão matar todos os povos que ali existem. Mas olha que coisa interessante. Josué 13. Era Josué, porém, já idoso. Josué foi o homem que liderou Israel na sua campanha de entrar em Canaã. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias. E disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, da onde vêm os jesuritas. Esses povos devem ser destruídos. E Davi estava agora cumprindo o desígnio de Deus. Mas não porque Davi estava inspirado por Deus. Davi estava matando aqueles homens simplesmente porque ele queria arrancar os despojos daqueles homens. Mas olha que coisa. Davi nem tem a motivação correta. Mas mesmo assim ele estava cumprindo aquilo que era o decreto de Deus, estabelecido antes do início dos tempos. Olha como que Deus estava gerenciando todas as coisas. Olha outra coisa. Os amalequitas, que o texto diz aqui. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atende, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez Israel. Davi está castigando. Davi está cumprindo a vontade de Deus, porque aqueles povos eram malignos, aqueles povos eram depravados, eram assassinos, eram adúlteros, eram idólatras. E por isso Deus determinou que eles morressem. Deus efetuou o juízo sobre eles. E Deus o fez por meio de Davi. Ainda que Davi nem estivesse com as melhores das motivações. Mesmo assim, Deus, diante de toda a fraqueza de Davi, Deus foi misericordioso com Davi. Como a Escritura também declara que Deus é misericordioso para com o seu povo. Como Deus é misericordioso? Como que Deus é gracioso? Como que Deus, Ele nos guarda? Inúmeras vezes das nossas besteiras, a nossa estupidez. Como que Deus é gracioso? E converte até aquilo de ruim que aconteceu na nossa vida em coisa boa, quando nós nos arrependemos de verdade. Como que Deus é gracioso? Vocês sabem, já contei, mas, poxa, o dia que eu fui lá, lembra, eu contei que eu conheci minha esposa? Gente, vocês podem não acreditar, mas eu era bonitinho. Sério, quando eu era novo, eu era mais ajeitadinho. E aí, eu achava que a minha esposa estava louca por mim. Louca. Porque um dia, eu estava em Goiânia, eu falei com ela: oi, tudo bem? Eu voltei para Ubatuba, que eu tinha parentes em Ubatuba, de férias. Quando eu retornei, uns 2 meses depois, ela me viu e falou: oi, nossa, quanto tempo? Aí eu falei: tá apaixonado. Emocionado, não? E por conta dessa minha arrogância, eu tive coragem de ir atrás dela. Olha como que Deus faz as coisas. Está lá um menino estúpido, arrogante, presunçoso. E mesmo assim, Deus, em sua infinita bondade, me guiou. Olha como que Deus, inúmeras vezes, foi gracioso comigo e com você. Nós merecíamos o inferno. Nós não merecíamos estar aqui. Eu falava tão mal de igreja, eu falava: eu nunca vou numa igreja. Pastor não presta, todo pastor é pilantra. Hoje eu sou pastor, gente. Eu falava, eu lembro, eu ajudava a tomar conta de um dos restaurantes do meu pai, e eu odiava crente. Odiava com todo o meu ser. O cara chegava lá e falava: eu quero um emprego, você pode deixar aí o currículo para o seu pai? Aí eu falei: pode. Aí ele falava assim: eu sou crente, porque ele sabia que meu pai era. Aí eu falava: que bom. Aí eu já riscava o nome dele e jogava fora. Ó Deus, olha como que Deus é gracioso, como que Deus é misericordioso. Nós somos tão malignos, nós fizemos o mal, nós erramos sistematicamente. E Deus, mesmo assim, foi gracioso conosco. Por quê? Por que Ele foi gracioso com Davi? Porque Davi era o eleito dele. Assim como a Bíblia diz que você é. A Escritura declara que Deus nos viu substância ainda informe. E no seu livro foram escritos e determinados todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. Deus é gracioso para com o seu povo. Deus é gracioso para com aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. E é isso que Ele tem feito aqui, na vida de Davi. Por isso que Davi está de pé, não pelo seu mérito, mas pela bondade de Deus sobre ele. E terceiro, e último princípio, a fé nos leva a enrascadas. Davi mente. Davi está matando inimigos de Israel, mas está dizendo para os filisteus que ele está matando israelitas. Durante um bom tempo, isso funcionou muito bem. O verso 4 diz que, por conta disso, por conta de Davi estar morando entre os filisteus,
Saul parou de persegui-lo. Esse era o objetivo dele. Ou seja, parece que os planos de incredulidade de Davi estavam funcionando. Davi estava em paz, Davi estava seguro, estava vencendo as suas batalhas e pensando, deu certo. Justamente por fazer o que ele fazia, ele conquistou a confiança do rei, que disse, Davi se tornou odioso de seu povo, ele está matando o seu povo. Eu confio nele agora. Mas sabe o que acontece? 1 Samuel capítulo 29 narra um baita de um problema. A confiança do rei em Davi era tão grande que um dia os filisteus se posicionaram para guerrear contra os israelitas, o povo de Davi. E o que o rei fez? Ora, justamente com base nas mentiras de Davi, o rei disse, eu confio nele, ele está matando israelita, vem aqui agora, vem matar mais israelita ainda. Isso era um baita de um problema para Davi. Davi agora estava em uma enrascada, ele teria que matar seus primos, seus parentes, seu povo. O povo pelo qual Deus o havia eleito, escolhido para ser rei. Olha o tamanho do problema, gente. E é o que muitas vezes acontece conosco. Quando nós seguimos um caminho de incredulidade, quando nós negamos a nossa fé, quando nós mentimos, enganamos, porque achamos que é o único jeito de se safar dos problemas. Quando nós somos incrédulos, parece que de início tudo está indo muito bem. Ninguém nos viu, ninguém sabe, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Mas uma hora a conta chega, e para Davi chegou. Isso se materializa nas nossas vidas de tantas maneiras, tantas maneiras. Por exemplo, na Europa, a igreja começou a adotar o liberalismo teológico. A igreja começou a adotar a seguinte perspectiva. Olha, homossexualismo? Pode. A igreja começou a aceitar aqueles pecados do mundo. E no início, funcionou. Parecia que tinha funcionado. Porque o mundo começou a aplaudir. Isso sim, aí sim, Jesus pregou o amor. Aí sim, isso está certo. Muito bom. E todo mundo começou a aplaudir. A Rede Globo da Inglaterra aplaudiu. Que beleza. Olha que coisa linda. É isso mesmo. Essa é uma igreja que prega a verdade. Mas sabe qual foi o resultado? Na Europa, hoje, há pouquíssimas igrejas cristãs. No começo, parecia que estava funcionando. Depois, as pessoas disseram, espera aí, essa igreja aqui, ela não tem diferença nenhuma do mundo. Ela é exatamente igual ao que a gente tem lá fora. Então, já que é assim, eu fico lá fora. Quantas vezes os pastores fazem isso? Por conta de incredulidade, eles vão se submetendo a certas coisas, eles vão ficando com medo. Lembra, meus irmãos, que eu fui processado 7 vezes, né? 2 por conta do movimento LGBT, que me ameaçaram de tudo que é nome. Ameaçaram minha família. E aí eu falei, não vou tirar vídeo nenhum. Eu vou continuar dizendo que o homossexualismo é pecado e isso é a coisa mais amorosa que eu posso fazer. Eu tenho uma prima. Ela é lésbica. E é justamente por isso que eu prego. É errado. Prima, isso é errado. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. É justamente por amor que eu falo. É errado. Está errado. Está errado. E eu falei, não vou tirar nada. Mas vocês se lembram daquele pastor lá em Brasília? Que ele falou, olha, homossexualismo é pecado. Aí o Ministério Público vem para cima dele, como veio para cima de mim. Aí eles tiraram o vídeo. Eu falei, não, meu vídeo vai sair não. Meu vídeo vai continuar lá. Então eles vão sucumbindo. Vão ficando com medo. E aí o mundo diz, que lindo. É mais ou menos como traidor. Ninguém valoriza traidor. Ninguém valoriza traidor. Você, imagine, você é um francês lutando contra a Inglaterra. E aí você trai o seu país. Você trai a França. E você vai para o lado dos ingleses. O que os ingleses pensam sobre você? Rapaz, ele não foi corajoso para defender o próprio povo. Vai defender a nós? Vai nos defender? Ninguém confia em traidor. Ninguém confia. No início, os ingleses olham para aquele francês e falam, que legal, vem aqui. Confiamos na sua trairagem. No fato de que você está entregando o seu povo. Isso, nos mostre onde o seu povo está. E depois, geralmente, o que fazem com traidores? Matam os traidores. É isso que acontece com os pastores e com as igrejas, que são
traidores por medo. Eles mentem, eles enganam e eles pensam que a mentira deles os está salvando. Não está. Não está. De início todo mundo aplaude. Depois, logo em seguida, dizem: isso aí, que pastor sem culhões, que igreja frouxa e fraca, mentirosa, que negocia o que crê. Vocês não valem a pena. Não é possível confiar em vocês. Quantas vezes nós somos assim? Somos incrédulos, ficamos com medo e achamos que tudo está bem, que o nosso plano está indo muito bem. Seja em relação ao nosso trabalho, quando somos desonestos, seja quando somos incrédulos e então o rapaz vai e aceita qualquer moça porque ele pensa, se eu não casar com essa, eu vou ficar sem. E ele vê que a moça não presta. Mas incrédulo que é, ele casa e acha, vai estar tudo certo, vai ser bom. Foi incrédulo. Não devemos ser incrédulos. Quando decidimos andar pelos nossos próprios caminhos, seguindo a nossa própria sabedoria humana, de início parece muito bom. Mas no final, sempre há um preço. Mas é impressionante. Como mais uma vez, mesmo assim, Deus foi misericordioso com Davi. Porque diz o texto, que os príncipes dos filisteus disseram, não queremos Davi lutando conosco. Ele matou Golias. Daqui a pouco ele vai se virar contra nós e vai nos matar. Não o queremos aqui. E assim, Davi ficou livre de ter que entrar naquele baita daquele problema. Como Deus foi misericordioso com Davi mais uma vez. Assim como também foi com os 12 apóstolos. Todos eles negaram. Negaram profundamente. Com juramento, 3 vezes. 40 dias depois de Pedro negar, Pedro faz talvez uma das maiores pregações de toda a história da igreja. Ele prega e 3.000 pessoas se convertem. Para nos lembrar de que somos fracos, somos falhos, mas o Senhor é gracioso. Várias vezes nós lemos Davi confessando pecado. Por exemplo, Salmo 40. Meus pecados são mais numerosos do que os meus cabelos. Estimam que um homem em média tenha de 100 a 150 mil fios. Eu acho que eu estou nos 50, né? Só decaindo. Davi está dizendo, eu tenho mais pecado que cabelo. Salmo 32, ele diz, eu escondi o meu pecado. Eu menti, eu enganei. Gente, isso aqui é o que a gente tem de melhor. É o homem segundo o coração de Deus que está dizendo, eu tenho mais pecado do que cabelo. No Salmo 51 ele diz, eu nasci em pecado. Não querendo com isso dizer que a sua mãe era adúltera, mas querendo com isso dizer que ele já é pecador desde o ventre de sua mãe. Que ele já nasceu com uma natureza inclinada para o mal. E aí, eu estou pregando aqui para vocês no domingo sobre Salmos. E boa parte dos Salmos foram compostos por Davi. E vocês têm reparado que isso aqui é real. Como que sistematicamente Davi se confessa como pecador, como profundo pecador, como maligno, o tempo todo. E aí, eu me pergunto, é Davi que tinha mais pecados? Ou somos nós que temos menos consciência da nossa maldade? Porque Deus habita no alto e sublime trono, mas Ele habita com o contrito e quebrantado de coração. Deus, Ele resiste o soberbo, aquele que diz, não, eu não tenho falha, eu não tenho pecado, eu sou demais. É porque você não conhece a si mesmo. Porque se Davi é chamado por Deus, de um homem segundo o coração de Deus, e descreve a si mesmo com os adjetivos mais terríveis, imagine eu, gente. Sabe uma coisa? Eu lembro quando eu me converti. Eu casei virgem, eu nunca briguei, já contei para vocês, as únicas 2 vezes que eu briguei por culpa do meu irmão, para proteger o meu irmão. Eu nunca peguei R$1 lá do caixa do meu pai. Uma vez eu peguei R$1, para comprar uma ficha de fliperama lá. Nunca. E eu me converti e eu achava que eu era bom. Mas eu comecei a ler a Bíblia e os homens de Deus descrevendo a si mesmos como malignos, como depravados. Eu falei, gente, mas peraí, tem alguma coisa errada. Não tem como eu ser melhor que eles. E quanto mais o tempo foi passando, mais lendo a palavra de Deus, mais percepção eu fui tendo. Quantas vezes eu fiz coisas que eu jurava que eu fiz com boas motivações e eu não fiz? Eu não fiz. Quantas vezes eu perdi a paciência? Quantas vezes
Quantas vezes eu fui arrogante, meu Deus? Mas Deus é gracioso para com estes, que estão no chão, ajoelhados, arrependendo-se de seus pecados e dizendo: Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, nos instrua e nos guie. Davi fez muita coisa errada. Saul também fez. A diferença é que Saul não se arrependia de seus pecados. Saul não confessava seus pecados. Já Davi fez muita burrada e o tempo todo ele nunca jogou responsabilidade nas costas de ninguém. Ele dizia: a culpa é minha e de mais ninguém. É verdade, Betseba, vê se pode isso. Davi está no palácio, Betseba está tomando banho ali. Não sabia que tinha um homem mais poderoso do país ali do lado. É óbvio, estava tentando seduzir Davi. Mas em nenhum momento, no seu Salmo 51, em que Davi confessa o seu adultério com Betseba, Davi, em nenhum momento ele menciona Betseba. Ele fala: eu pequei, a culpa é minha. Diferentemente de Adão, lembra? Adão peca, ele diz o quê? A culpa é da Eva. A culpa é da Eva. Portanto, Deus é gracioso para com aqueles que se arrependem, para com aqueles que se reconhecem seus pecados. Os homens mais terríveis que eu conheço são geralmente os homens que se consideram os melhores. Quer um exemplo? Quem disse que é o homem mais honesto do país? Vocês lembram? Vocês lembram? É. Vocês já ouviram falar de Robespierre? Robespierre foi um dos líderes da Revolução Francesa. Robespierre era chamado de o puro, o justo. Ele se achava com grandes ideais, tão puro, tão nobre. Ele enviou centenas de pessoas para a guilhotina. Os homens que se consideram os melhores deste mundo foram aqueles que cometeram as piores atrocidades. Mas foi gente como Davi, que errou, mas que batia no peito e dizia: Deus, eu sou completamente pecador, se o Senhor não me guiar, eu estou perdido. Foi Paulo, lembra de Paulo? Que disse assim, no final de seus dias: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Note o tempo verbal, não é eu era, dos quais eu sou. Paulo diz isso no fim de sua vida. Se o melhor que a gente tem, Paulo, declara que ele é o pior dos pecadores, e eu então, meu Deus? E você? E nós? Deus é gracioso para com aqueles que reconhecem seus pecados. Aqueles que dizem: eu vacilei na fé, o que eu fiz foi mal. Eu fui incrédulo, eu trouxe desgraça à minha família. É para com esses que Deus é gracioso. Vamos ficar de pé?